Glória a Deus. Eu saúdo as irmãs na paz do Senhor, que Deus ele possa continuar presente no nosso meio nesta tarde. Eu sei que Deus tem reservado algo muito especial para cada uma de nós nesta tarde, neste lugar. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida da diaconisa Valda. Sou muito grata a Deus pela vida dela. E ela tem me chamado para poder estar trazendo a palavra nesta tarde. Eu confesso aos irmãos, eu estou até um pouco suada, que eu estou no trabalho, né, trabalhando, mas a palavra do Senhor diz de fazer missões a todo tempo e fora do tempo, né? Então, a gente não pode dispersar, né, a oportunidade. Não sei se é bem essa palavra, né, mas a gente não pode perder a oportunidade que Deus nos dá, porque pode ser que seja nosso último momento. A gente não sabe, né? A gente pode estar aqui agora, mas daqui a pouco a gente pode não estar mais. Louvado seja o Senhor. Eu sou a diaconisa Cláudia, eu congrego na Igreja Ministério Resgate por Cristo, a DEPOL, né? Que é Congregação do Rio do Ouro. A nossa matriz é ali no Largo da Batalha, nosso pastor presidente, pastor Maurício Torres, e o nosso pastor dirigente, pastor José Carlos Machado. Louvado seja o Senhor. A nossa irmã Valda me deu a incumbência de estar trazendo a palavra nesta tarde sobre missões, e eu já tinha até uma palavra já reservada sobre missões. Eu louvo a Deus por isso. Eu queria pedir à igreja que viesse abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 13, somente 3 versículos. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Amém? Eu vou ler aqui na Bíblia. Aí eu não sei se as irmãs estão me vendo. Valda, se estiverem me vendo, faz um sinalzinho assim. Amém. Louvado seja o Senhor. Números, capítulo 13. Diz assim: envio de exploradores a Canaã. E diz assim: então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviará um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu vou estar orando no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus tremendo. Neste momento, Senhor, coloca diante da tua presença, sou tua filha, sou tua serva, e preciso e necessito do Senhor. Que o Senhor venha me usar como o Senhor quer nesta tarde, pois nada sou sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem a tua proteção. Pai, que o Senhor venha me usar como canal de bênção nesta tarde, Pai, não somente para nós que estamos aqui, mas aonde chegar ao alcance desse vídeo, que o Senhor venha falar no profundo de cada mente, de cada coração. Pai, pois estou diante do Senhor, meu Deus, para ser usada por Ti como o Senhor quer. No nome de Jesus, eu entrego tudo diante das Tuas mãos. No nome de Jesus. Louvado seja Deus. O tema desse título, qual, né, eu li agora, está em Números, capítulo 13, do 1 ao 3, é o tema missão de reconhecimento. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra-chave é obedecer ao chamado. Louvado seja Deus. Quando Moisés chamou aqueles meninos, né, para estar indo espiar a terra,
eles não mediram esforço para estar indo, para estar obedecendo. Foi-lhe dado um chamado. Foi alguém te chamou para fazer alguma coisa. Alguém chamou eles para fazer algo. E eles não mediram esforço, eles obedeceram. No momento, eles obedeceram para poder estar indo, fazendo aquilo a qual foi dado a eles. Foi dada uma responsabilidade em suas mãos. E eles obedeceram e foram. Louvado seja o Senhor. Missão de reconhecimento. E muitas das vezes acontece na minha e na sua vida esse tipo de missão, a qual nós devemos reconhecer. Reconhecer o quê? O chamado que Deus tem na sua vida. Reconhecer o quê? O que você tem na sua mão para oferecer. Reconhecer o quê? Aleluia, louvado seja Deus. Que você tem o poder de orar para que vidas sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas, que Deus te deu, aleluia, o poder para louvar, porque muitas das vezes, através dos nossos lábios, louvando, Deus cura, Deus sara, Deus liberta, porque sabemos que o louvor, ele purifica a nossa mente, ele purifica o nosso interior, aleluia. Então, essa oportunidade Deus tem nos dado. Missão de reconhecimento. Reconhecer primeiro quem sou eu. O que eu preciso para estar com os meus ouvidos espirituais abertos para obedecer à voz do Senhor? Será que eu estou purificando? Será que eu estou orando? Será que eu estou jejuando? Será que eu estou na posição? Louvado seja o Senhor. Então, tudo tem que estar primeiro acontecendo na minha... Vem aqui para um lugarzinho mais reservado. Tudo isso tem que estar acontecendo na minha e na sua vida para que nós viemos abrir os nossos olhos e ver quem sou eu. O que eu estou fazendo aqui? Aleluia. O que eu preciso fazer para ouvir o chamado e obedecer o chamado? Louvado seja Deus, eu preciso primeiro estar na posição de servo, na posição de adorador, na posição daquele que está pronto para receber o que Deus tem para nos dar. Aleluia, porque nós, sozinhos, na nossa força, nós não conseguimos ir. Por quê? Porque em mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Se não for o Espírito Santo de Deus sobre mim, me renovando, me capacitando, quem sou eu para falar de Jesus? Uma pecadora, quem sou eu para abrir os meus lábios e dizer que Jesus sabe, é na posição de ser. Aleluia. Se eu não estiver na posição de adorador, aleluia, louvado seja Deus. Então estejamos na posição. Nós não devemos andar nem para um lado, nem para o outro, mas ficar na posição de servo. Eu sei que muitas das vezes a gente falando isso, falando dessa forma, né, posição de servo, acontecem muitas coisas na nossa vida, a qual nos entristece, né? A qual tenta nos tirar da graça, a qual tenta nos tirar da presença. Louvado seja o Senhor. Muitas das vezes a gente olha, Senhor, e diz, Deus, eu sou tão pequena, sou tão falha, sou tão fraca, e mesmo assim o Senhor quer me usar. Louvado seja Deus, aleluia. Cláudia, sua internet está falhando. Irmãs, vocês estão ouvindo? Ou será que é a minha internet? Não, não tá.
Cláudia, sua internet está falhando. A irmã Cláudia, a internet dela caiu, irmãs. Em nome de Jesus, vamos estar só aguardando um pouquinho para ver se ela vê e volta. Uma palavra do céu, né? Um chamado para as nossas vidas, mas nós vamos estar orando. Em nome do Senhor Jesus, eu queria pedir, irmã. Queria pedir a irmã Ellen. A irmã Ellen pode estar orando? Eu vou tentar entrar em contato aqui com a Cláudia, tá? Amém. Amém. Amém, irmã Ellen. Pai Todo-Poderoso, Jesus lindo, Jesus maravilhoso, estamos aqui, papai, na posição de filhas, meu Deus, esperando esse maná, esperando, meu Deus, essa água da fonte que a gente tem sede. Aqui estão as mulheres que têm sede da tua presença, papai. Ô Senhor, nós somos pequenas, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vem falar hoje de obediência, de chamado. E nós estamos aqui prontas para te ouvir, meu Deus, para entender melhor o nosso chamado, para murmurar aquela palavra que o Senhor tem dentro dos nossos corações, dentro das nossas entranhas, para ela fazer se cumprir o propósito que o Senhor tem para elas até o dia da eternidade, meu Pai. Em nome de Jesus, eu venho te pedir agora, papai, que qualquer impedimento, que qualquer, meu Deus, levante, meu Deus, qualquer brecha, meu Deus, que seja aberta no mundo espiritual, caia por terra agora, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, vai fechando as brechas, vai derrubando as muralhas, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Ô, Senhor, vai cobrindo a tua filha com o teu sangue, vai cobrindo cada uma de nós com o teu sangue, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que a gente venha te ouvir, te obedecer, meu Deus, de verdade, meu Pai. Ô, Senhor, nós não estamos isentas de falhar e de pecar. Mas, se estamos no caminho da obediência até as nossas falhas e os nossos pecados, o Senhor não desperdiça nada. O Senhor usa, meu Deus, o Senhor usa de cada coisa, meu Deus, para nos forjar. O Senhor usa das consequências dos nossos pecados para nos tratar, para nos disciplinar, meu Deus. E nós queremos sim, meu Deus, a sua disciplina. Nós queremos sim, meu Deus, aceitar a dor do chamado, meu Deus, porque é doloroso, porque crescer dói, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu venho, meu Deus, te pedir, meu Deus, que se alguma de nós está se fechando para essa palavra, se está havendo levante dentro de casa, de sono, ou, Senhor, de qualquer coisa, meu Deus, de muitos pensamentos, pensamentos intrusivos, cai por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vai derramando o teu sangue, Jesus, o teu sangue carmesim. Eu ordeno agora as bênçãos do Monte Xerezim sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus, eu ordeno, meu Pai, a continuidade dessa palavra sobre o nosso chamado. Os teus planos jamais serão interrompidos, jamais serão frustrados, Senhor. O que a gente precisa é clamar mais. O que a gente precisa é o que a irmã estava acabando de falar agora. A gente precisa aclamar mais. O caminho da identidade, da gente entender a nossa identidade, é o caminho do tempo com o Senhor, meu Deus. Sem tempo com o Senhor, a gente não tem como ouvir tua voz. Sem ouvir tua voz, não tem como a gente entender para que fomos chamadas. Não tem como entender os adjetivos que o Senhor dá a nós, meu Pai. As palavras que o Senhor tem para a nossa vida são palavras de vida eterna, meu Deus, são palavras de propósito. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te entrego, meu Deus, essa oração e te glorifico, meu Pai, porque o Senhor já trouxe a irmã de volta. Em nome de Jesus, fala conosco, papai. Amém. A gente pode passar a olhada. Consegue continuar com a oração? Com a pregação? Fala, Oi, fala. você consegue continuar? Oi, você está me ouvindo? Consigo, irmãs, me perdoa, meu telefone, eu não estava conseguindo entrar em nenhum aplicativo, porque disse que o meu telefone estava esquentando. Aí eu fui, peguei, botei ele um pouco dentro do freezer, aí liguei aqui o ventilador, aí estou aqui na frente do ventilador.
Aí não sei se as irmãs estão escutando barulhinho de vento. Continuar? Louvado seja Pode Deus. Perdi até o fio da meada aqui, mas dessa vez. É muito fogo, minha irmã. Você estava falando sobre a gente possuir a identidade através do tempo com Deus, né? Com a oração, com o jejum. Isso aí. Louvado seja Deus. As irmãs estão aí, né, prestando atenção. Glória Glória a a Deus. Deus, é muito fogo, minha irmã. Botar o celular na aguenta. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, não adianta nada eu me vestir, né? Vamos dizer assim, me vestir de algo que eu não sou, né? Tentar fazer algo que eu não consigo, né? Porque a palavra do Senhor, ela diz que a gente deve ser em tempo e em fora de tempo, mas com o Espírito Santo. Porque não adianta eu querer ser em tempo, fora de tempo, Cláudia, Cláudia, sem jejuar, Cláudia, sem orar, Cláudia, sem ler a palavra, Cláudia, sem buscar pelas madrugadas, e pensar que Deus, ele vai me usar. Ele até me usa, porque a palavra de Deus diz que ele usa até as pedras, né? Até as pedras clamarão se a gente fechar os nossos lábios. Mas o que me chama a atenção é eu na posição, não somente ser usada para levar a palavra para A, para B ou para C, para em qualquer país, mas Deus não ter livre acesso para agir na minha vida. Deus não ter livre acesso para agir na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, porque a mulher que ora, ela edifica a sua casa. A mulher que clama, que busca, ela tem reverência diante do Senhor. Então, é isso que tem que chamar a nossa atenção. Porque não adianta somente nós estarmos aqui na live, né, adorando, buscando e em comunhão umas com as outras, se o Espírito Santo está lá longe. O Espírito Santo ele tem que estar aqui perto, porque eu só faço eu só abro os meus lábios cheios da plenitude se o Espírito Santo estiver dentro de mim, né? Se eu estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa foi só uma introduçãozinha, eu escrevi algo aqui. Diz assim, você tem um chamado para a missão. Que expectativa você tem em relação ao chamado de Deus na sua vida? Quais são as expectativas? O que você pensa? Eu tenho um chamado, mas eu vou fazer porque eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, eu quero ganhar aquilo outro do Senhor, então eu vou aceitar o chamado. Ou, eu vou aceitar o chamado porque existem vidas que precisam de mim, precisam ouvir através dos meus lábios, vidas que precisam ser salvas, e muitas das vezes é pelos meus lábios, é pelo meu testemunho, sabe? É pelo que Deus tem para fazer através da minha vida. Porque muitas das vezes tem um vizinho, né? Tem um amigo na faculdade, no serviço, que fica só nos observando. A gente não faz missão só falando. Nós sabemos que a gente faz missões de 3 formas, né? A gente vai para falar que Jesus salva, cura e liberta. A gente fica para orar, né? Por quem vai. E a gente fica para contribuir por quem vai. Então, temos 3 maneiras de fazer missão. Indo falando, ficando orando e ficando contribuindo, ajudando aqueles que foram. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam, para aquele que fica contribuindo e orando, somos observados. Somos observados, porque é através do nosso testemunho que vidas serão salvas, vidas serão libertas. Então, eu continuo fazendo missão aonde eu estou, dentro da minha casa, sabe? Minha família me vê e eu preciso passar para minha família o que eu sou através do Espírito Santo. Porque todos nós temos as nossas mazelas. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Ninguém
está nesse mundo dizer, eu sou santa, eu sou santo, eu não xingo, graças a Deus eu não xingo, né? Mas aí fala, eu não xingo, eu não penso coisas ruins, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, louvado seja Deus. Então a gente se põe em um patamar que nós somos santos, mas a gente sabe que não é desse jeito, que nós temos as nossas mazelas, temos as nossas culpas, nós temos as nossas dificuldades, que se não for ao Senhor que esteja ao nosso lado, ora diga ó Israel, o que seria de nós? Como que suportaríamos? Como que aguentaríamos, louvado seja Deus, fazer o que Deus tem reservado para que nós viemos fazer? O importante é ir e fazer. Não importa se você vai, se você fica para orar, se você fica para ofertar, ou se você fica para agir através do seu testemunho. Porque muitas das vezes a gente está dentro da nossa casa, mas às vezes tem um ouvido do vizinho que está ouvindo, que está prestando atenção no que você está falando, está prestando atenção no que você está fazendo. Então, nós temos que ser santos em tempo e fora de tempo. Louvado seja o sempre o nome do Senhor. Aí tem uma outra pergunta aqui. Você tem uma alta expectativa em relação ao que Deus deseja dizer para você? Muitas das vezes a gente quer que Deus diga para a gente, olha só, você vai fazer, você me obedece, você faz. Que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, que tudo vai ficar bem, tudo vai ser maravilhoso, você não vai sofrer, não vai passar por dificuldade, não vai passar por problemas. É isso que a gente quer ouvir, né? Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Nós sabemos, a palavra ela diz, ela é bem clara, que ela diz que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele venceu. E a minha esperança, a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor Jesus. Ela tem que estar em Cristo Jesus. A minha esperança não pode estar nos meus filhos, minha esperança não pode estar nos meus netos, minha esperança não pode estar no meu pastor, minha esperança não pode estar no meu esposo, né, na minha missionária. A minha esperança tem que estar em Cristo, porque Cristo é o único que tem a palavra de vida eterna. E o que a gente tem que querer ouvir do Senhor, aleluia, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o que está reservado para você desde a fundação dos séculos. É o que está reservado para mim e para você. Então, essa tem que ser o que o meu ouvido quer ouvir, almeja ouvir. Porque não adianta nada a gente granjear o mundo e, no final de tudo, perder a nossa alma. É igual quando se é pastor, né? Quando você é um pastor, você fala para muitas pessoas que Jesus salva, cura e liberta. E muitas pessoas vêm, mas acaba que o próprio pastor não vai, né? E isso acontece com qualquer um. Às vezes a gente fala de Jesus para muitas pessoas são salvas através de nós. Aí quando chega lá no final, aí você vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, que eu vos não conheço. Então essa não é a palavra que nós queremos ouvir. Não tem que ser, você vai receber só bens materiais. Eu não quero ouvir isso. É bom bem materiais? Com certeza. Você tem um carro na garagem, um liquidificador para bater sua caminho, uma airfryer, né? Bem materiais é uma benção. Louvado seja o Senhor. Mas o nosso reino não é daqui, o nosso mundo não é daqui. Aleluia, porque tudo que tem aqui é que fica. São coisas passageiras. O que vai ficar, aleluia, é o espírito. É o espiritual que vai ficar. Tá entendendo? Porque a gente não tem que se preocupar com as coisas que são terrenas, mas nós temos que preocupar com o que são espirituais, porque aqui é tudo passageiro. Aqui as coisas vão passar. Aqui tudo vai passar. Mas lá não. O eterno fica. A palavra mesmo já diz, eterno, é eterno. Aqui é só uma brisa, mas lá é eterno. É tanto no céu quanto no inferno, é eterno. Se você plantar aqui, você vai colher aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Mas plantar coisas boas, iremos colher coisas boas no reino dos céus, junto com o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia.
Chamado tem um significado simples e direto. No Antigo Testamento, a palavra hebraica, que foi traduzida por chamado, tem o mesmo sentido do geral de chamar em português. Chamar é nomear, trazer à existência ou criar. Aí no versículo diz: Deus chamou a dia e as trevas chamou noite. Deus, ele usou o poder dele de falar para fazer algo. Porque quando nós abrimos os nossos lábios para falar a palavra, algo é feito. Porque não é por mim, não é eu, mas é Deus, é ele que faz, é ele que cria, né? É ele que transforma, é ele que liberta, é ele que cura. A única coisa que eu sou é um instrumento. A única coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, trazer a existência. Através dos meus lábios, ele vai trazer à existência aquilo a qual nós não vemos, aquilo a qual nós não conseguimos perceber. Aleluia. Muitas das vezes, Deus está agindo através do que você fala, mas você não consegue perceber. Por quê? Porque não é exterior, é interior. Né? Porque Deus ele trabalha no interior. O que importa é nos colocarmos na posição e deixar Deus agir, deixar Deus nos usar como Ele quer, sabe? Botarmos na posição de servo, na posição de adorador. Né? Louvado seja o Senhor. Chamado é tão forte que cabe apenas uma resposta: rendição total. Cláudia, você Chamado de consegue me Deus. ouvir? Está dando muita interferência. Nós não estamos Estamos te ouvindo ouvindo bem, corretamente. irmã Valda. Eu acho que agora é o seu, irmã Valda. Estamos ouvindo bem a irmã Cláudia. Tá bom o áudio. Eu acho que é o seu, irmão Valdo. Então, desculpa. Amém? Louvado seja Deus. Então, o chamado é tão forte que cabe apenas uma resposta: rendição total. Quando nós estamos dispostos a nos render totalmente aquilo que Deus... porque muitas das vezes queima, né? Queima, arde. Às vezes nós estamos no culto e queremos gritar, glorificar, porque queima tão forte, arde tão forte aquela presença, né? E a gente quer adorar tão profundo. Então, esta é a rendição total. E na missão também não é diferente, porque arde. Tanto arde no seu coração para você orar, ou quanto arde no seu coração para você ofertar, tanto arde no seu coração para poder ir. De alguma forma vai arder no seu coração a rendição total. Por quê? Porque quando ouvimos o chamado e obedecermos o chamado de Deus, aleluia, tudo queima. Tudo queima. Por quê? Porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está fazendo, é o Espírito Santo que está movendo. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos essa perspecção, a gente não consegue perceber, mas quando o Espírito Santo é ele que move, é ele que age, louvado seja Deus, aí tudo muda, aí tudo queima, tudo arde, a gente quer fazer, a gente quer adorar, né? A gente quer louvar, a gente quer ir, a gente quer falar, a gente não importa, a gente está no ônibus, tem alguém do lado, Jesus cura, salva, liberta. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Porque se não é ele que me impulsionar para fazer, eu não consigo fazer, não tenho força em mim mesmo para fazer, se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida para que eu tenha força e ânimo para fazer. O chamado não é apenas uma sugestão, ele exige uma resposta de rendição total diante da autoridade daquele que chama, o próprio Deus. Rendição total diante daquele que chama. É igual como se eu estivesse no ponto do ônibus esperando o ônibus chega e alguém lá do outro lado, Cláudia, me chama. O que eu vou fazer? Eu vou esquecer o ônibus e vou olhar para quem está me chamando. Comparando com o que Deus tem. Às vezes você está na sua vida vivendo algo, mas Deus ele te chama tão profundo, tão forte, que você vai parar de fazer aquilo que você está fazendo para ouvir o que Deus tem para falar para você.
Louvado seja Deus. É gratificante quando nós encontramos mulheres, ou homens, crianças, jovens e adolescentes que se colocam nessa posição de ouvir primeiro Deus, querer fazer primeiro aquilo que Deus colocou na sua mão para poder fazer. É fácil, Diaconisa Cândia? Não. Não é fácil, é difícil, é complicado, cada vez é até doloroso, mas é gratificante. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai continuar queimando, ele vai continuar ardendo dentro de você, fazendo você desejar mais, fazendo você querer mais, fazendo você querer falar mais e mais do Senhor. Louvado seja Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ações, façam-nos em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Por quê? Porque tudo é para ele, tudo é dele, tudo é por ele, nada é para mim, nada é por mim, nada é para mim. Tudo é para ele. Louvado seja o Senhor. Tudo é dele. Louvado seja Deus. O nosso chamado primário como seguidores de Cristo é dele, por meio dele e para ele. O nosso chamado secundário, considerando quem Deus é como soberano, que todos em todo lugar e em tudo devemos pensar, falar, viver e agir inteiramente para ele. Viver e agir inteiramente para o Senhor. É difícil, mas não é impossível. Jesus ele veio a esta terra para nos mostrar que tudo é possível àquele que crê. Jesus ele veio a este mundo e viveu tudo que ele viveu, aleluia, sem abrir a sua boca para questionar ao Senhor, sem abrir a sua boca para dizer, eu não posso, eu não consigo fazer, olha, eu estou ocupada, eu tenho que hoje fazer uma janta especial para o meu esposo, não vou poder ir para o culto. Eu tenho que hoje, domingo da escola dominical, fazer um almoço especial, porque vai chegar minha família aqui, eu não posso ir. Louvado seja Deus. Eu vou dizer para você, não, a gente tem que largar os nossos afazeres, tudo, para ir para a igreja, ou para ir a uma vigília, ou para fazer alguma coisa de Deus. Não é assim, mas aí o que acontece? A gente pode o quê? Planejar. Temos que ter um planejamento. Se amanhã é domingo, tem escola dominical, o que a gente tem que fazer? No sábado, já prepara a jantinha. Eu sei que tem uns de marido que é meio complicado, que não gosta de comer comida dormida, né? Um arrozinho de ontem, tem alguns que não gostam, mas em casa eu louvo o Senhor que Ricardo, ele come qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer momento. Então, nós é que temos que ser sábios, né? Adiantarmos para que chegar amanhã a gente pode estar livre, liberada para fazer para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus em primeiro lugar, primeiro Deus, aleluia, segundo a família, terceiro a igreja, mas Deus é a primícia. Deus ele tem que ser a nossa primícia de tudo. Então, o planejamento é fundamental na minha vida e na sua vida. Planejar para fazer, para que tudo venha dar certo. Não vamos deixar, por exemplo, se, como eu falei aqui, vai vir a minha família no domingo, eu vou deixar de ir para a escola dominical para ficar com a minha família, vou chamar, olha só, vocês vão vir para cá amanhã, hoje é sábado e amanhã, tem escola dominical, até meio-dia, 15 eu estou em casa, mas eu já vou deixar a comida pronta, tudo organizadinho, vocês ficam lá em casa direitinho, quando eu chegar e a gente se diverte, continua se divertindo. Não vou falar para eles não virem, mas também não vou deixar de ir para a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Consagração. E hoje em dia está muito difícil, o crente. A nossa vida hoje está difícil, não é só porque é crente. A vida de todo mundo hoje está difícil. O mundo está muito, muito complicado, está muito difícil as coisas. E para nós é um pouquinho mais, porque nós temos essa sabedoria de que Jesus ele veio para nos salvar, para nos libertar, e que Jesus é o nosso adorador, né? E que Jesus é o Deus que precisa ser adorado por nós. Louvado seja o Senhor. Ele precisa ser adorado por nós. Nós somos adoradores, né, do Senhor.
Então, tudo é mais difícil para a gente. Então, temos que agir o quê? Com sabedoria, para conseguir fazer tudo direitinho. Quando a gente tem um esposo que não é crente, como no meu caso, meu esposo ele não é evangélico, né? Mas é uma benção na minha vida. Eu oro a Deus para que Deus ele venha salvar, libertar, né? Transformar. Inclusive, quando as irmãs for orar, o nome dele é José Ricardo, as irmãs me ajudam em oração pela vida dele, que eu creio, né? Que Jesus ele vai, nem que seja no momento no último instante, né? Mas Jesus ele vai entrar com a providência. A palavra do Senhor diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E eu creio nisso, no nome de Jesus. Então, que nós venhamos, o que me chama a atenção é essa parte. Não vamos deixar as coisas do Senhor para fazer a nossa coisa, mas a gente pode fazer tudo junto. A gente pode planejar. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, planeje, faça uma planilha. Planeje as suas coisas para que tudo venha dar certinho, para que você não venha deixar nada fora do lugar, para que não venha acontecer na minha, na sua vida, um mau testemunho, né? De dizer, essa mulher é assim, é assado. Não, mas aí, gente, poxa, essa mulher é de Deus mesmo, olha só. Então, né? Mas aí tudo tem que haver o planejamento. Louvado seja o Senhor. Aí diz aqui, como você tem gastado o seu tempo? No que você tem investido? Você precisa atualizar a sua missão, rever suas prioridades, fazer as mudanças necessárias. Aí, para cumprir o seu chamado, esteja disponível para o processo de seleção de Deus. O Senhor selecionou, em Lucas 10, o Senhor selecionou uns 70, né? O Senhor separou 70 homens e enviou de 2 em 2 para ir, né? E pregar o evangelho, falar da palavra de 2 em 2. Então, teve esse planejamento, né? O Senhor selecionou, né? Então, que nós viemos estar no meio desses selecionados, com fé, com coragem, com força, com ânimo, né? Para se entregar e se deleitar diante da presença do Senhor. Nós devemos cumprir o nosso chamado. O que me lembra, que me traz à memória, é a missão do jovem de reconhecimento da terra. Eles ouviram a voz de Moisés e eles foram reconhecer a terra. E que terra maravilhosa, né? E muitas das vezes é necessário que aconteça isso na minha na sua vida. Precisamos ir fazer o reconhecimento, né? Agir como Deus quer. Louvado seja o Senhor. Eu escrevi aqui uma frase aqui que eu achei tão bonitinho, fazer para que Deus faça, né? Nós devemos fazer para que Deus faça. Nós devemos chegar para que Deus chegue. Nós devemos ir para que Jesus vá. Porque não vai acontecer nada na casa de A, de B ou de C se eu não for lá. Se eu não for lá dizer que Jesus salva, que Jesus cura, se eu não fizer, né, para que Deus ele venha fazer algo na vida de alguém, porque a palavra de Deus diz, eu não me lembro onde que diz assim, que Deus ele não permitiu que os anjos o adorassem. Deus não deu essa incumbência aos anjos, mas ele deu essa incumbência ao ser humano. A criatura feita pelas mãos dele somos nós. Então, que nós viemos ir fazer, que nós viemos ir falar, nós vamos chegar lá, porque nós indo, Jesus ele vai. Nós falando, Jesus ele fala. Né? Nós agindo, Jesus ele age. Mas é necessário agir, fazer, nos colocar na posição de servo, de adoradores, para ser usado pelo Senhor. Quantos que têm medo de ser usado por Deus? Quantas pessoas se fecham no seu casulo com medo de abrir os lábios, com medo de ser usado pelo Senhor, com medo de botar as mãos e Deus curar? Louvado seja Deus. Eu já passei por uma situação assim. Várias vezes eu já passei por situação assim. Porque, às vezes, eu passo aqui, em Santa Rosa, onde eu trabalho, já tem um tempão já que eu não vejo. Tem uma mulher
que ela tem uma perna que ela manca. Aí tem um homem que ele é todo curvado, assim. Aí passa, não conheço, mas aí passa, já tem um tempo que eu não vejo os dois. Toda vez que eu vejo, eu sinto vontade de ir lá e de botar a mão naquela. O Espírito Santo chega, aí a gente fica assim, ai meu Deus, é o Espírito Santo mesmo ou é a minha cabeça que tá falando comigo? Né? Porque aí entra a dúvida. A vontade de botar a mão ali, é tipo uma carcunda, é bem alta, assim, de botar a mão e fazer com que volte para o lugar, a perna daquela mulher volte para o lugar, sabe? E muitas das vezes a gente se acovarda. No meu caso, a gente se acovarda, porque a gente tem medo de ir e de fazer, ou, às vezes até a reação da pessoa, ah, meu Deus, a pessoa vai levantar a mão por cima de mim, eu pensar que eu sou maluca, né? Eu vou botar a mão, vem cá, deixa eu orar por você, né? Mas aí a gente tem que se colocar dessa forma mesmo. Quando o Espírito Santo de Deus falar, nós temos que pegar e ir falar, não nos acovardar. E quantos têm se acovardado? Quantos têm se fechado, né? Ah, não vou falar não, porque fulano pode interpretar mal, aí vai falar algo que vai me ofender. Ah, não vou orar não, porque a gente coloca vários porquês, né? Não vou fazer porque, não vou falar porque, não vou chegar lá porque, né? Mas sabendo que as minhas mãos são usadas por Deus. Os meus lábios são usados por Deus, né? É porque ele não vai usar outros se não for nós. Se eu não chegar lá e botar a minha mão dizendo sai enfermidade no nome de Jesus, a enfermidade ela não vai sair sozinha. Se eu não, o Senhor usa aqui as minhas mãos, não sejam as minhas mãos, mas as suas mãos aqui. E quanto de nós tem tido medo? Nesse caso da rua, assim, eu até fico meio assim, meio coisa, né, da pessoa fazer uma coisa e falar, mas aí se a pessoa chegar para mim, faz uma oração, aí eu tenho coragem de fazer. Mas que eu senti vontade de botar a mão ali, eu senti. Ai, Jesus, Jesus é lindo, né? Mas aí eu me acovardei, falei, não, não vou não, não vou não. Mas aí que nós possamos pedir coragem ao Espírito Santo de Deus, quando Deus ele falar, que nós não viemos pensar, não sou eu, é eu que estou pensando, não. Eu mesmo, de mim mesmo, não consigo fazer nem pensar essas coisas se não for o Espírito Santo, né? Que esteja falando da nossa mente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu já estou falando a dessa, né, irmãs? Nem sei quanto tempo. Você tem um chamado. Como é interpretar o chamado de Deus? Para interpretar o chamado de Deus é necessário ter um relacionamento com Ele. Em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confiar no Senhor, porque o chamado é dele, né? É ele que vai fazer com que nós viemos interpretar o que ele tem para você. Como ele quer nos usar, é ele que vai interpretar. Então, é isso que eu deixo para as irmãs nesta tarde. Como nos posicionar, aleluia, como adoradoras, deixar o medo para lá, sabe por quê? Porque não é nada sobre mim, tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. E existe alma aí, pessoas desse mundo que precisam ser libertas, precisam ser salvas, mas precisamos ir para que Jesus vá, conforme eu escrevi aqui, né, um textinho, precisamos ir para que Jesus vá. Nós precisamos fazer para que Jesus faça. Não viemos nos fechar no nosso casulo, na nossa preocupação, nos nossos problemas, que hoje em dia é tanta coisa, né? E a gente acaba nos fechando. Acho que nós, nessa tarde, viemos nos abrir, deixar Deus nos usar, deixar Deus falar através da gente, perder a timidez, perder o medo, mas deixar Deus agir tremendamente dentro do nosso coração. Amém? Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar falando nos nossos corações nesta tarde. Amém, irmão Paulo? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Mas eu não ouvi a pregação. Meu telefone está incrivelmente muito quente e eu não consegui ouvir. Agora que eu desliguei a minha câmera e eu consegui começar a ouvir a irmã Cláudia. Eu não ouvi quase nada, eu não ouvi nada.
Mas as irmãs ouviram para a glória de Deus. Louvado seja Deus, irmã Cláudia, é uma mulher de oração. É minha amiga há mais de quase 30 anos. E eu louvo a Deus por essa palavra. E eu quero perguntar às irmãs, eu vou permanecer com a minha câmera desligada para ver se vocês me ouvem. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas depois que eu desliguei a minha câmera, eu passei a ouvir perfeitamente. Então, eu quero perguntar a algumas irmãs se alguma irmã quer comentar sobre a palavra. Eu quero comentar, irmã. Fique à vontade, Gra- irmãs. Graça e paz. A irmã tocou em Irmã vários Valda parou a pontos. gravação. Ih, esqueci.